para conversar com Maguinha Malta, ela que é pré-candidata ao Senado pelo Espírito Santo e ela é filha do senador Magno Malta. Vamos aguardar aqui a Maguinha. Olá, Maguinha, boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Monique. Olá, pessoal do Pleno News. Eu que agradeço o convite de vocês. Estou aqui dentro do carro, no meio da rua, parei aqui. Eu estou indo fazer uma gravação. Espero que a gente consiga conversar e que a internet esteja boa. A imagem está ótima, por enquanto está tudo ok. Maguinha, primeiramente vamos conversar, claro, né, começando pela saúde do seu pai, o senador Magno Malta. Explica para a gente o que exatamente aconteceu, ele foi hospitalizado, você estava do lado dele na semana passada, quando aconteceu. Explica para a gente. Então, nós estávamos em Brasília na semana passada, eu estava acompanhando meu pai, semana decisiva, né, que foi a semana passada, com duas votações importantes, tanto a votação do Messias para o STF ou não, que não foi aprovado, e também a votação do PL da dosimetria na quinta-feira. Nós tivemos aquela vitória estrondosa na quarta, como o deputado Luiz Lima bem falou aí, histórica em mais de 100 anos, não é, da história do Brasil. Primeira vez que um ministro, uma indicação para ministro do STF cai, e foi uma festa, nós ficamos ali, festejamos muito. Na quinta-feira me encontrei com meu pai na garagem do Senado. Cheguei em um carro, ele chegou em outro. E aí, meu pai estava muito bem e nós já estávamos subindo para ir para o plenário da Câmara, porque ia começar a votação do PL da dosimetria. Se aproximou do meu pai um indivíduo se identificando como vereador do interior de São Paulo, pediu para fazer um vídeo com ele. Meu pai prontamente fez. Um pouco antes do final desse vídeo, meu pai começou a desfalecer. Nós sentamos ele na cadeira, no carrinho, lá no Senado, na Câmara, no Congresso, ele tem se locomovido com aqueles carrinhos elétricos, por conta da cirurgia que fez de prótese no joelho, né, que está recente. As distâncias são longas lá. E tá me ouvindo, Monique? Tô sim, tá perfeito. Tá, joia. E aí, meu pai começou a desfalecer, nós sentamos ele no carrinho. Eu achei que ele tivesse tonto, eu esperei um pouco, ele colocou a mão no rosto, e aí a mão foi caindo. Foi caindo e ele simplesmente apagou. Foi um momento de muito desespero. Foi a primeira vez na minha vida que eu cogitei perder meu pai. Nunca tinha passado por isso. Demorou a chegar ajuda. E a gente desesperado, eu e meu primo, estávamos com ele ali. Meu celular não funcionava. Foi difícil até para ligar lá no gabinete para chamar assessoria. Depois de mais ou menos uns 10 minutos, ele desacordado, foi que chegaram os brigadistas e ele começou a aparecer que estava voltando, mas demorou muito a voltar. Eu fiquei preocupado de ser um infarto, alguma coisa desse tipo, porque realmente ele apagou. Foi muito desesperador. E aí, então, colocamos ele na ambulância e levamos para o hospital, para o DF-Star, onde ele sempre é atendido. E fiquei lá com ele o tempo todo, fui com ele na ambulância. E aí meu pai foi internado, muito a contragosto, porque ele estava ainda acordando e ele perguntando se já tinha começado, tentando falar com muita dificuldade, perguntando se já tinha começado a votação, dizendo que ele tinha que voltar, que ele tinha que votar, tinha que se pronunciar com relação à dosimetria. E a gente ali tentando acalmá-lo, enfim. Internamos, nós conseguimos fazer com que ele votasse online, não é? Ele se internou para fazer exames, para checar o que aconteceu. Foi um mal súbito. Uhum. Nós que cremos que tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Meu pai, assim que começou a recobrar os sentidos, ele começou a dizer que ele sofreu um ataque espiritual, que ele sentiu a, a energia ou o espírito, seja lá o que for, algo que saiu desse indivíduo que pediu para fazer esse vídeo com ele, que logo no final tocou nele. Então, ficou lá para fazer baterias de exames, se internou, votou. Antes dele votar na dosimetria, o pessoal do hospital já tinha entrado no quarto e dito os exames que ele ia fazer e já queriam descer com ele para fazer uma anjo ou alguma coisa, que eu não vou lembrar o nome, e também uma ressonância. E nós pedimos para eles esperarem um pouco, porque estava acontecendo a votação e ele ia votar online.
Então ele votou e logo depois desceu para fazer esses exames. Eu iria acompanhá-lo, e aí a minha prima que estava lá com a gente falou assim: você quer que eu acompanhe ele? Eu sou médica. Acho que eu falei: ótimo, acompanhe ele, porque você vai entender muito melhor o que está acontecendo, né? E tal, e vai poder até traduzir para nós depois. Minha prima então desceu com ele para acompanhá-lo no exame. Depois de uns 40 minutos ou mais, meu pai entrou no quarto andando, sozinho, com o catéter arrancado, que ele mesmo arrancou, e muito chateado, mostrando para a gente. Nesse momento, chegaram visitas. Estavam lá o deputado federal Gilvan, da Federal, com a gente. Estavam alguns vereadores aqui do estado, estava o vereador Pastodinho, estava o nosso amigo pastor Diego Caçoto, a enfermeira Larissa também estava aqui, estava lá com a gente, o Rafael Otaiano, tinha muita gente no quarto. E meu pai chegou muito indignado, reclamando muito, falando: eu avisei, eu falei que estava fora da veia, eu falei. Até que a gente conseguiu entender o que foi. Ele, com o braço altamente inchado, disse que injetou a primeira medicação e ele sentiu ardendo. Falou: tem alguma coisa errada, tá ardendo, deve estar fora da veia. Ignoraram. Injetaram a segunda medicação, ele reclamou de novo, ignoraram. Na terceira, aplicaram o contraste, que segundo a própria equipe do hospital, que depois foi lá pedir desculpas, disse que é denso, né? É um líquido denso. E quando entrou o contraste, foi direto para a musculatura do braço dele, ele não aguentou. Ele saiu sozinho de dentro da máquina e se recusou a continuar o exame. E ele foi até o quarto sozinho. Minha prima está aí, foi aí que eu perguntei: mas Manu não estava lá com você? Ela falou: não deixaram eu entrar. Eu falei: como assim? Aí vamos lá. A lei 14.737 diz que todo paciente tem direito a acompanhante, especialmente idosos. Minha prima, sendo médica, foi impedida de entrar para acompanhar meu pai no exame. Até agora nós estamos sem entender isso. Um hospital daquele, e aí, protocolo. Ela ainda tentou: não, mas eu sou médica, ele tem direito a acompanhante, eu quero acompanhar. Não, protocolo do hospital, senhora. Como assim? Isso não é protocolo, isso é violação de direito. E ele tem mais de Meu pai é um 65 paciente anos, idoso. né? Meu pai é um paciente idoso, mais de 65 anos. Tinha acabado de passar por um mal súbito, ficou desacordado 10 minutos ou mais. Ou seja, uma irresponsabilidade sem tamanho por parte do hospital. E aí, Monique, começou a entrar no quarto diretor do hospital, presidente do hospital, chefe da equipe, não sei das quantas. Meu pai dizendo que queria dar saída do hospital: não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, isso é uma falta de respeito. Eu avisei 2 vezes que estava fora, a pessoa não foi olhar. Não, senador, fica, por favor, o senhor precisa fazer os exames e tal. Nós, inclusive família, fomos acalmando e pedimos para ele ficar. Nós temos imagens, vídeos disso, das pessoas do hospital vindo se desculpar. Chamaram o chefe de um outro setor, que o rapaz é especializado nisso, em catéter, para vir, e colocou o catéter nele no quarto, antes dele descer pela segunda vez. E aí, quando foi na sexta, nós fomos surpreendidos com uma matéria caluniosa, mentirosa, do Metrópolis, dizendo: senador Magno Malta dá tapa na cara de enfermeira. Vocês ficaram sabendo Ficamos pela sabendo imprensa? Essa questão da pela suposta imprensa. agressão não chegou a vocês antes no hospital? Não, pela imprensa. Primeiro, que não era uma enfermeira, era uma técnica, e não tem problema, isso pode acontecer com qualquer pessoa, a questão não é essa. A questão é uma pessoa registrar um boletim de ocorrência. Segundo, também disse o Metrópolis e as outros veículos, que a gente, na verdade, isso nem essas empresas, sei lá, nem deveriam ser chamadas de veículos, né? Saíram veiculando, repetindo o que estava na matéria do Metrópolis, altamente controversa. Ela registrou boletim de ocorrência, mas até hoje não apareceu.
esse boletim. Até hoje não apareceu imagem. Cadê o exame de corpo de delito dela? Nada. Mas no Brasil, a presunção de inocência não existe. Não existe. Aquela coisa de que toda pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário, no Brasil é o oposto. Você é considerado culpado, você é rechaçado, você tem sua reputação assassinada antes que se prove qualquer coisa. Você já é culpado antes que se prove qualquer coisa. Eu lamento muito. Meu pai idoso, com questões de saúde, comorbidades, o Brasil inteiro sabe. Meu pai é lesionado de medula. Meu pai, há 23 anos, sofreu uma cirurgia para tirar um tumor de dentro da medula, que danificou a cauda equínea dele. Ele tem uma neuropatia, ele tem uma deficiência na sua marcha por conta disso. Não tem sensibilidade na perna direita, porque para a medicina meu pai é paralítico. Os médicos disseram que ele jamais ia andar. Mas meu pai anda por um milagre de Deus, porque o próprio Deus falou com ele quando ele estava ainda desacordado na UTI. Em nome da tua fé, eu vou te colocar de pé. Quando meu pai acordou, a gente, sem saber como é que dizia para ele que ele não ia andar mais, ele mesmo deu a notícia para a gente. Vocês estão preocupados? Não se preocupem não, porque Deus já falou comigo. Eu vou voltar a andar. E assim aconteceu. Muita fisioterapia durante anos, que debilitou demais os joelhos dele. Então, recentemente, no ano de 2024, meu pai fez uma prótese no joelho e no ano passado, final do ano passado, fez no outro joelho. E por isso que todos têm visto aí ele nas imagens de outubro para cá, em cadeira de roda, esteve na caminhada do Nicolas na cadeira de roda, porque estava ainda muito recente a cirurgia de prótese, com todas essas comorbidades, sofrer um mal súbito desse que ele sofreu e ainda ter que lidar com uma coisa dessa. É lamentável. E você tem uma atualização do quadro dele de hoje, terça-feira, Maguinha? Como está o senador hoje? Sim, graças a Deus ele está bem, já teve alta do hospital, fez todos os exames. Como eu disse no início a você, ele estava certo. Ele estava certo quando disse que o que ele sofreu foi altamente espiritual, porque reviraram ele do avesso lá no hospital, fizeram tudo que é exames e não encontraram nada. Você falou algo que me chamou a atenção sobre esse vereador que abordou ele quando que ele passou mal nesse momento. Você sabe que vereador é esse? Ele era um vereador de oposição? Era um vereador governista? Que tipo de conteúdo ele estava fazendo com o senador? Ele gravou o momento que o senador passou mal? No final, não. Ele desligou. A gente tem as imagens da garagem do Senado. Nós pegamos as câmeras. No momento em que ele desliga, termina o vídeo, meu pai já está assim, desfalecendo, e ele simplesmente dá as costas e vai embora. Não vou me lembrar o nome dele agora, mas nós puxamos. Realmente ele é vereador no interior de São Paulo, num lugar também que eu não me lembro agora o nome. Foi um momento muito desesperador, sabe? E eu perdi essas informações. Ele pediu para fazer um vídeo normal. Foi estranho ele estar na garagem do Senado, porque não é todo mundo que entra ali. Ele abordou meu pai exatamente na garagem, na chegada. Pediu para gravar um vídeo falando sobre a PEC que envolve as guardas municipais. Nada, uma coisa normal. Foi interessante que meu pai ainda disse para ele assim: você parece com, antes de gravar o vídeo, você parece com Álvaro Tito. Conhece? Ele ficou assim, sério, não conheço. Aí meu pai começou a cantar, pois não há barreiras, a música de Álvaro Tito, para ele. Para aquele revestido do poder. Você conhece ele? Não conhece? Não, não conheço. Você deveria conhecer, é um dos maiores nomes da música cristã no Brasil. E aí falou de Álvaro Tito. Logo depois começaram a fazer o vídeo, que deve ter durado, sei lá, uns 2 minutos, 3 no máximo. Meu pai estava bem, totalmente bem. E essa sensação espiritual que você disse que o senador sentiu em relação a esse vereador foi depois que ele já estava no hospital, né? Foi depois que ele acordou. Foi quando ele começou a recobrar o sentido, já quando ele começou a conseguir balbuciar algumas palavras, já no pronto-socorro do Senado. Tem um consultóriozinho onde fica o médico do Senado, e nós levaram ele de maca para lá, para estabilizarem ele. Segundo o médico do Senado, eles iam estabilizar ele para depois colocar na ambulância e levar para o
para o hospital. Meu pai suava muito, ele ficou totalmente desacordado, ele suou muito, esquentou em um momento, mas por alguns momentos eu cheguei a achar que ele não estava respirando. Cheguei a achar realmente que ele tinha falecido. Foi horrível. E qual o posicionamento do hospital DF Star, que é um hospital de renome, né, em relação a este caso? No dia do acontecido, que saiu a notícia do Metrópolis, o hospital lançou uma nota de que estava sendo apurado, né, uma apuração administrativa, mas de lá para cá o hospital já se posicionou novamente? Até agora, só o que eu sei é essa nota, Monique. Só o que eu sei é essa nota. Você imagina terem negado o direito dele como um paciente idoso acompanhante e ainda o mínimo é que a gente tinha que ter acesso às câmeras, às imagens, não é? Se está E até havendo uma agora nada. apuração? E até agora nada, exatamente. E quem mais está interessado nessas imagens é meu pai. Porque ele sabe que Inclusive, ele não agrediu ninguém. Inclusive, ele lançou um desafio, né? Que se houver uma imagem de que houve uma agressão, ele renuncia o mandato dele, né? Ele publicou esse desafio. Exatamente. Exatamente. Está posto e E, público aí. Maguinha, o senador Magno Malta ele estava internado no DF-Star, hospital onde Jair Bolsonaro foi operado. O senador chegou a saber da internação do ex-presidente, orou por ele, você chegou a encontrar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no hospital? Não encontrei. Meu pai ficou sabendo, sim. Orou com ele, orou por ele, como sempre faz, mas o presidente Bolsonaro é um preso político, né? Ou melhor, é um refém, né? Então, ele só pode receber visitas da família e mesmo no hospital, ninguém entra, aquela coisa toda de segurança, de polícia, enfim. E o senador deve ter sido muito difícil para um parlamentar tão atuante como o Magno Malta, que ele passou mal no dia da votação do PL da dosimetria, uma pauta muito cara a ele. E eu acompanhei o vídeo, ele votou de forma remota no hospital. Como é que foi assim? Você que estava lá do lado dele, eu só tenho o recorte do vídeo, que é ele votando, depois Sim. ele comemorando. É, o tempo que ele ficou no hospital, tirando essa parte aí desagradável da denúncia da profissional, ele ficou o tempo todo acompanhando, preocupado com a política, como é que foi? Com certeza, e a gente também deu trabalho para a gente convencer ele de que não ia dar para ele estar lá presencialmente, que não ia dar para ele se pronunciar, porque o tempo todo, quando ele foi recobrando os sentidos, isso já no hospital, antes de internar, chega de ambulância e já entra numa sala, né, onde já começam os primeiros cuidados ali. E o tempo todo ele perguntando, já começou a votação? Vai começar que horas? Nós temos que ir, nós temos que voltar. E eu, calma, pai, vai dar tempo. Tal. A princípio não falamos, né? A princípio não falei que não ia dar para ele voltar para estar lá presencialmente, e nesse momento eu também nem sabia que ele poderia, que ia dar para ele votar online. Mas foi difícil a gente conseguir convencê-lo, e ele só se acalmou mais quando veio a notícia de que ele poderia votar online. E aí ele se acalmou mais, mas ficou muito triste, lamentando muito não poder ter estado lá presencialmente para se pronunciar, não é? Para fazer um discurso. Ele que é dos grandes lutadores aí pela liberdade, não pela dosimetria, né? Mas pela liberdade, pela anistia ampla, geral e restrita, que é o que a gente continua querendo para os nossos irmãos patriotas presos justamente no dia 8 de janeiro. Meu pai foi o parlamentar que mais visitou essas pessoas, é muito amado pelas famílias dos presos do 8 de janeiro. Meu pai entrava na colmeia, na papuda e ficava coisa de 12 horas lá dentro, com eles, conversando, um por um, orando, cantando. Vira e mexe, eu recebo mensagem de algum desses que estão espalhados pelo Brasil inteiro, dizendo da importância que meu pai teve para eles. Naquele momento, realmente, meu pai foi usado por Deus para pastorear aqueles homens e mulheres.
não sei se todos sabem, mas meu pai, o senador Magno Malta, é pastor. Esse é o primeiro chamado dele, muito antes da política, e sentiu a dor mesmo de perto. Meu pai foi o último parlamentar a estar com o Clesão antes do seu falecimento, e ele ficava lá, e quando vinha ao estado, a gente é que tinha que cuidar dele, porque ele chegava aqui carregado de dor, sentindo a dor daqueles homens e daquelas mulheres, e nos contando dos testemunhos, da resiliência daquele povo que lá estava, que diziam que fariam tudo de novo porque não depedraram, não fizeram vandalismo, estavam ali orando, estavam ali rezando, e o tempo todo diziam: pelo nosso país, pelo meu país, eu faria de novo. Meu pai sempre exaltou muito essa resiliência, essa grandeza desse povo, sentiu de verdade as dores deles, trabalhou intensamente, inclusive nos bastidores, para que as primeiras solturas acontecessem, e estava lá presente também sempre para receber aqueles que eram soltos. Eu pude estar algumas vezes com ele também, estive recebendo lá no CIMI a Dalgisa, até mandar um beijo para ela, para a família, uma das nossas irmãs presas políticas do dia 8 de janeiro. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas eram soltas, Monique, mas as suas famílias não ficavam sabendo, só ficavam sabendo depois. Sim. Então, essas pessoas saíam, iam ali para o CIMI para colocar a tornozeleira eletrônica, e era todo um processo até que a família ficasse sabendo, até que a família pudesse se deslocar, ou eles mesmo, porque muita gente não era de Brasília, né? Sim. Então, meu pai fazia esse trabalho de ir lá, recebê-los, estar com eles, providenciar, inclusive, que eles pudessem voltar para os seus estados. Por isso, não poder estar presente ali na votação da dosimetria, que é só um alívio, né, para eles, não é o que a gente quer, repito, até porque meu pai sempre fala isso, o que nós queremos para eles é anistia ampla, geral e irrestrita, porque é disso que se trata, é disso que eles merecem. Mas a dosimetria, sem dúvida alguma, nós esperamos, né, que vá ser um alívio. As próprias famílias deles quiseram essa dosimetria para amenizar um pouco o sofrimento deles, que tem sido muito grande. Meu pai realmente queria muito ter estado lá presente. Maguinha, vamos falar um pouquinho de você agora também. Você é pré-candidata ao Senado, né, pelo PL do Espírito Santo. Você, inclusive, é Isso, vice-presidente. Você é vice-presidente do Partido Liberal no Espírito Santo. Eu estava sim. conversando antes de você com o deputado Luiz Lima, e ele falando sobre o Senado, ele disse que o ideal, um candidato ideal para o Senado é um que seja virgem de política. A gente pode dizer que você se encaixa nesse termo, nessa classificação? Eu me encaixo, sim. Inclusive, eu estava assistindo o deputado Luiz Lima com vocês antes de eu entrar, até mandar um abraço para ele, muito combativo, um amigo, tem feito um belo mandato. E concordo com ele plenamente. Até se eu não estivesse nessa condição de pré-candidata, eu concordaria da mesma forma. Justamente porque o processo de reconstrução do Brasil passa pela reharmonia dos poderes. Hoje no Brasil não existem três poderes harmônicos entre si. Existe um poder, o STF, subjugando os outros dois, o Legislativo, o Executivo e o STF estão juntos, né? Nós sabemos desse conluio, desse consórcio, que envolve também a velha imprensa, e pelo menos envolvia até o Banco Master, né, Monique? Agora nós já não sabemos mais como é que, depois das denúncias da Malu Gaspar, a gente já não tem tanta certeza assim de que eles estão juntos em tudo. Estão juntos, tem aquela expressão junto e misturado, né? Eles estão juntos em Uhum. muita coisa, mas eu acho que tem gente que já começou a querer se descolar um pouco. E o Brasil precisa começar esse processo de reconstrução em 2027, e isso eu tenho dito que esse processo começa por nós voltarmos a sermos uma democracia que tem equilíbrio entre os poderes. Sem equilíbrio entre os poderes não há democracia. Qual é a casa responsável, segundo a nossa finada Constituição, que também não existe mais nesse momento, não é respeitada,
Qual é o poder que faz esse equilíbrio? É o Senado. É o Senado que pode fazer impeachment de ministros do STF. Então, nós precisamos em 2027 ter uma maioria esmagadora de conservadores, de senadores e senadoras conservadores que, acima de tudo, têm compromisso com Deus e que têm a ficha limpa para fazer o que tem que ser feito, para ter coragem de fazer o que tem que ser feito. Votar pelo impeachment de ministros do STF que já passaram de todos os limites. Nós temos um ministro do STF que é um dos maiores violadores de direitos humanos do mundo, que é Alexandre de Moraes. E esse cidadão não pode continuar na Suprema Corte do Brasil. Assim como ele, a maioria dos outros também já tem lá suas características para serem impeachmentados. Vimos Toffoli aí, nesse escândalo todo do Banco Master, também que Alexandre de Moraes está. Dono de resort, cassino clandestino, isso é só uma das coisas, né? Altamente envolvido com o Vorcaro, e o que nós temos visto sair da imprensa é que o Vorcaro altamente envolvido com o crime organizado. Então, nós precisamos muito, 2026 é um ano decisivo para o Brasil, porque nós não aguentaremos muito tempo mais do que está posto aí, esse governo corrupto, junto com essa Suprema Corte também corrupta, fazendo o que quer no Brasil, meia dúzia vivendo uma vida nababesca, não é? Nós vimos a farra deles lá com Vorcaro em Londres, milhões em uísque, e todo dia é uma coisa. Nós não podemos, o Brasil não pode ficar à mercê disso, até porque nós não vamos aguentar. E são os nossos impostos que estão aí pagando essa farra toda. É o dinheiro de uma vida de aposentados e pensionistas roubados em plena luz do dia, de maneira vil. O irmão de Lula envolvido, o filho de Lula envolvido. E a gente não vê justiça, a gente não vê acontecer nada. Por quê? Porque está tudo desequilibrado. Não há harmonia entre os poderes e o Senado é quem pode fazer isso. Nós só conseguiremos fazer impeachment de ministro do STF a partir do momento que nós tivermos um presidente do Senado, um presidente da Casa, que seja nosso, que seja conservador, que não tenha rabo preso, que tenha coragem de fazer o que tem que ser feito. Porque é prerrogativa do presidente do Senado pegar processo de impeachment de ministros e colocar para andar. Sim. Eu já lancei a campanha do meu pai, do senador Magno Malta, para presidente do Senado em 2027, e realmente ele é um dos nomes cotados. O mandato dele vai até 2030, para quem não sabe. Sim. E Monique, eu penso que, como a gente sabe que nada acontece por acaso, essa acusação vil, essa armação da qual meu pai foi vítima agora, porque eu não duvido nada que tenha sido uma armação, porque meu pai, volto a dizer, é um paciente idoso e por lei é lhe garantido direito a acompanhante em qualquer procedimento no hospital. Foi-lhe negado. Para mim, isso faz parte de uma grande armação daqueles que não querem nem pensar na possibilidade de, em 2027, nós termos Magno Malta como presidente do Senado. Maguinha, eu vou finalizar com você, mas uma última pergunta. Você está aí na corrida do Senado, você é pré-candidata. Caso você consiga se eleger, muito provavelmente, é claro que o seu pai deve ser uma inspiração para você. Gostaria de saber o que de mais você pretende seguir aí na sua, talvez, no novo cargo aí para que o seu pai já exerce, assim, em que mais seu pai te inspira se você vier a ser uma senadora? Olha, meu pai é um grande professor de muitos que estão ali, que estão já na vida pública, como ele é chamado, inclusive é chamado pelo nosso amigo e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, de professor. Realmente, ele é visto assim por muitos dos parlamentares. E, para mim, muito mais para mim, né? O professor dos professores,
Desde que eu me entendo por gente, meu pai está na vida pública, então eu sei muito bem o que é fazer uma vida pública com propósito, honrando a Deus, honrando os princípios e valores, e sei também muito bem o que não fazer na vida pública, porque nunca vi meu pai fazer, e sempre que víamos alguém fazer, ele dizia a nós: olha aí, isso é algo que alguém nunca pode fazer na vida pública. Como roubar, como se envolver com corrupção, como usar a vida pública em benefício próprio. Meu pai nunca fez isso, então acho que eu tenho a melhor escola, principalmente porque fui formada, fui forjada dentro dos valores cristãos, da palavra de Deus. Tenho coragem porque não devo nada para ninguém, temos só a Deus. E estou também nesse lugar por uma palavra de Deus na minha vida, que me disse que chegaria esse tempo. Há 10 anos atrás eu estava em Israel e Deus usou ali profetas para falarem comigo a respeito disso. E realmente aconteceu. E fico muito tranquila de dizer que fui comissionada por Deus, porque quando a gente vive, né, o que a gente prega, não fica sem jeito de falar. Então, eu pretendo ter a honra histórica de, junto com meu pai, votar em impeachment de ministros do STF que têm usurpado das suas prerrogativas e que não podem estar mais nessa posição, ditadores de toga. Mas também estarei fazendo o enfrentamento à esquerda no que diz respeito a aborto, a legalização de aborto, de drogas. Uma grande luta, que é uma luta do meu pai há anos, que eu pretendo também ser mais uma voz com relação à importância e à necessidade da redução da maioridade penal do Brasil. Desde que eu me entendo por gente também, eu ouço meu pai fazer discursos falando sobre isso, né? A gente trabalha com recuperação de viciados em droga, uma vida. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe já ajudavam pessoas a se livrar do vício das drogas. Depois veio a nossa instituição, o Projeto Vem Viver. Eu e minha irmã crescemos no meio dessas pessoas, crescemos ali no projeto. E essa é a nossa grande luta, a luta de vida. E nós não podemos abrir mão disso. Então, quando a gente estiver na vida pública, tudo aquilo que for pauta da vida, pautas de vida, eu estarei junto, eu estarei presente. E fico muito feliz de poder ter o professor dos professores junto comigo. Tenho certeza, e honrada também, de poder fazer parte desse processo de reconstrução do Brasil, porque é disso que vai se tratar 2027 em diante. Nós temos um longo caminho a percorrer. O Brasil está quebrado, com a sua economia falida, não é? A inflação lá em cima, pessoas vivendo de bolsas e que são migalhas e vendo que o dinheiro não dá para nada. Até mesmo essas pessoas que recebem auxílio do governo, muitas já deixaram de receber, mas até mesmo essas têm percebido, porque não dá para nada, o dinheiro não dá para nada. Em contrapartida, a gente fica vendo meia dúzia aí de gente da política, do alto escalão, do governo, tendo coragem de roubar aposentados, o suor de gente que trabalhou a vida inteira para ajudar a construir esse país. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer no Brasil. 2027 é o início dessa reconstrução e eu vou ficar muito feliz e grato a Deus de poder fazer parte disso. Espero que o povo brasileiro, e nós temos visto que o povo tem despertado, tem tido essa consciência da importância dessas eleições de 2026 para esse processo de mudança do Brasil. E nós precisamos precisamos votar com consciência nesse ano de 2026, entendendo que realmente, se nós não virarmos uma chave no nosso país, nós estamos fadados realmente à ruína. Meu pai tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que nós ficaremos presos na Babilônia para sempre. Essa eleição de 2026 é uma chance que Deus está nos dando, que Deus está dando ao Brasil, então, de sair dessa escravidão
e ser um país próspero, ser de fato a nação que Deus nos formou para ser. Uma nação próspera, rica, que abençoa outras nações pelo mundo. Eu creio que o projeto de Deus para o Brasil é esse. E creio também que vai acontecer, com fé em Deus. Perfeito, Maguinha. Muito obrigada, assim, por essa conversa, por essa entrevista e boa sorte aí na sua campanha. Te agradeço muito. Um beijo para você e para toda a equipe do Pleno News aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. Tivemos aí Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, pré-candidata ao Senado. A Maguinha que, como ela falou aí, se ela conseguir a vaga no Senado, ela vai atuar ao lado do pai dela, porque o mandato do Magno Malta não termina agora, termina só em 2030, então, quem sabe aí a Maguinha vai conseguir trabalhar pautas que são caras tanto a ela quanto ao pai dela, juntos no Senado, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nas eleições. E falando em Senado, o deputado